Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado por essa igreja, Pai. Esse projeto que se inicia aqui, meu Deus, nesse bairro, nesse espaço, Pai. É um sonho e nós cremos que o Senhor há de fazer grandes coisas. Mais uma vez eu te peço, separa o altar, Pai, separa a tua igreja e fala com cada coração, porque nós queremos ouvir direções do alto, não palavras motivacionais, não um evento qualquer. Nós estamos dentro da tua casa, Pai. Na verdade, esta casa somos nós mesmos. Então habita e faz morada, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para você que veio hoje. O que você espera de Deus para este ano de 2025, diante de tudo que você passou, talvez no teu passado, na tua história? Na verdade, o que você espera dele para essas próximas fases da tua vida? Na verdade, eu poderia reformular essa pergunta: por que você continua confiando em Deus? Por que você continua mantendo a sua fé nele? Talvez algumas coisas que você espera ainda não tenham se cumprido. E vamos falar a verdade antes de eu começar a pregar aqui. Todos nós esperamos algo, amém? Ou não? Eu espero. Todos nós esperamos algo. E por mais que você esteja aqui quase pleno, quase 100% realizado, há sempre uma área que parece que Deus coloca para que você possa aprender a depender dele. Amém, queridos? Então, por mais que a gente esteja quase pleno, nós sempre esperamos algo de Deus. Essa espera, ela ativa a nossa fé. Essa espera nos faz buscar, mergulhar na palavra. Esta espera nos faz viver coisas que talvez jamais viveríamos fora da vontade dele. Então, quando nós esperamos, a nossa fé produz. Declare comigo: enquanto eu espero, a minha fé produz. Então, enquanto você espera, a sua fé, ela vai chamando à existência algumas coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Enquanto eu espero, a minha fé produz. Enquanto eu espero, a minha fé produz. Enquanto eu espero, eu chamo à existência algumas coisas que ainda não aconteceram. E eu tenho certeza que Deus ama que a sua igreja espere. Nós estamos esperando a volta do Messias. Nós sempre estamos esperando por algo. Deus ama quando você espera, quando você depende, quando você entende que naquela área você está completamente vulnerável. Então a pergunta que eu comecei aqui, abrindo esse sermão, é: o que você veio fazer aqui? Veio adorar a Deus, mas também você está num tempo de espera. O que você espera de Deus? Aonde a tua fé está sendo mexida? Porque a própria Bíblia nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se eu o busco, é porque eu quero encontrá-lo, eu espero, eu anseio por algo. Então talvez você está aqui e você espera simplesmente ter mais intimidade com o Espírito Santo. Você espera conhecer mais da Bíblia. Ou talvez você, além de todo o pacote que o Evangelho nos traz, que também nesse pacote tem uma cruz, talvez você espere uma cura, talvez você espere uma restauração, talvez você espere uma resposta, mas a verdade é que constantemente nós estamos esperando por algo em Deus. Pastor, eu vim aqui para adorar, eu não vim aqui para nada. Não, no fundo você tem um anseio, você pelo menos espera pela volta ou pelos céus abertos.
algo ou alguma coisa mexe com você, senão você não estaria buscando a Deus na palavra, buscando o Evangelho, buscando a Cristo. E eu posso garantir, mesmo que tudo passe e que as coisas aparentemente não estejam acontecendo, Ele não vai frustrar a nossa espera. Agora, eu fiquei pensando, né? Se nós esperamos muitas coisas de Deus, será que Deus também não espera algo de nós? Eu acredito que Deus espera algo de nós. Por quê, pastor? Porque eu creio que Deus espera um relacionamento, espera homens e mulheres se achegarem ao seu altar, e também espera homens e mulheres com quem Ele possa contar. O que a palavra de Deus diz? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que Ele vos mande os trabalhadores. Ele fala para os discípulos: olha, os campos estão brancos, roguem ao Senhor da seara, porque é necessário, a ceifa está chegando. Então Deus também espera de nós uma reação, uma atitude. Deus também espera de nós que possamos colocar a mão no arado. Deus também, eu não quero usar a palavra expectativa, mas Ele anseia, talvez, que você se mova. Assim como você entrou aqui esperando de Deus alguma coisa, eu creio que Deus também espera uma resposta da igreja. Uma resposta que vai curar, que vai trazer restauração, uma resposta que vai impactar uma nova geração. Deus espera algo de nós. Por que eu dei essa introdução? Porque eu creio que as coisas estão numa velocidade tão grande. Jesus está com pressa, e Ele espera usar muitas pessoas aqui, para que outras vidas sejam tocadas, com salvação, com restauração, com cura, com pregação, com libertação. Resumindo, Deus espera te usar. A questão é, será que você está pronto para que Ele possa te usar em determinadas áreas que ainda são um enigma, um fantasma no teu passado, na tua história? Eu vou repetir, Deus espera te usar, mas será que você está pronto para ser esse instrumento? Será que você está afinado? Você veio aqui buscar algo de Deus, mas talvez Deus espere algo de você. Deus procura homens e mulheres que estejam dispostos a encarar missões preciosas. Ele foi buscar Moisés, Ele foi buscar Gideão, Ele foi buscar 12 apóstolos. Deus busca pessoas que Ele possa usar. Amém? E eu não quero ficar só eu aqui pregando, eu quero que a igreja toda seja usada de forma sobrenatural, cada um no seu dom, no seu talento, para poder abençoar as vidas que estão chegando e as que estão aí fora. E essa pregação vai falar conosco o porquê Deus quer nos usar e como Ele quer nos usar. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para toda boa obra. Amém, igreja? Até aí. Queridos, olha que interessante. Aqui a Bíblia faz uma analogia bem pertinente. Ela literalmente, já que a gente quer ser usado, né? Literalmente, ela nos compara a vasos. Declare comigo: eu sou um vaso. De honra. Eu sou um vaso de honra. A Bíblia nos compara a vasos. Quando eu entrei aqui hoje, eu não sei se você percebeu,
Tinham 2 vasos aí, vocês perceberam? No culto passado não tinha. Então a pastora Grace, ela pegou esses vasos que estavam jogados em algum local, num depósito, e ela colocou esses vasos, colocou essas plantas, essas flores, eu não sei se é natural, eu não sei o que é, mas ficou bonito. Ela colocou esses vasos, e aqueles vasos que não tinham utilidade, começaram a decorar a entrada da igreja. Eu vou repetir, aqueles vasos que não tinham utilidade, começaram a ser usados para decorar o ambiente da recepção da igreja. Eram vasos que estavam na garagem, num depósito, mas foram retirados de lá, foram preparados. Ela veio aqui sozinha, pegou o carro, colocou, pediu ajuda, e agora esses vasos têm uma utilidade. Agora eles estão decorando a nossa entrada ali, o nosso cafezinho, para que as pessoas sintam um aconchego maior, já que a igreja seja casa. Então Deus está usando esses vasos agora para esse momento. Só que esses vasos não simbolizam só uma igreja natural. A Bíblia fala que nós somos vasos, alguns para honra e outros para desonra. Então, não há como negar que Deus quer nos usar. Ele tem parábolas diversas, como a do bom samaritano. Jesus sempre mostra, através da natureza, de utensílios, o como Ele quer usar o homem, o como as coisas funcionam. Ele compara peixe com vida, e assim vai. Então, meu irmão, existe um espaço aqui, para que nós possamos ser usados por Ele, porque você não veio aqui só esperar alguma coisa, Deus também está esperando te usar. Ah, pastor, mas aonde que Ele vai me usar? Eu quero ser um vaso disponível. Pode ser numa entrada, numa prateleira, pode ser no meio da sala, pode ser num quarto, não importa. Mas cada um tem o seu espaço, e Deus quer nos usar, não importa o local. Agora, essa pregação me trouxe também a simbologia do material desses vasos, porque ele fala que existem vasos de madeira, vasos de ouro, vasos de barro e vasos de prata. Todos são ou para honra ou para desonra. Obviamente que ele não fala de vasos, ele fala de pessoas, ele fala de almas, ele fala de propósito. Deus não está falando de vasos. Jesus está falando por enigmas, por parábolas. Não é um vaso para uma casa. Aliás, Jesus não. Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão, assim como Jesus fazia, por parábola. Não é um vaso, ele está falando de você, ele está falando de mim. Agora, qual é o material do vaso? Não sei, fala para o teu vizinho, não sei. Porque o objetivo não é dar ênfase para o material do vaso, mas o que tem dentro do vaso. Por quê, pastor? Porque nem tudo que parece é. Então o objetivo não é dar ênfase para o material aqui, mas é o que o vaso comporta, o que ele suporta, o que está dentro do vaso. Então, em uma casa tem muitos enfeites, mas muitos podem ser de valor aparente. Só Deus, que é o dono da casa, sabe o que cada um aqui carrega por dentro. Olha, aquele lá parece um vaso de honra, aquele parece um vaso de prata, aquele parece um vaso de barro. Daqui de cima eu tiro as minhas conclusões, mas só Deus sabe o que você carrega por dentro. Porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da casa. E a Bíblia diz que existem vasos de ouro, de prata, de madeira e de barro.
são personalidades, são caráteres, são pessoas diferentes, que carregam coisas diferentes. Então vamos falar um pouquinho deles. Então o material não significa muito, mas o que você carrega dentro de você. Por quê, pastor? Tem um vídeo, presta atenção, que o fulano está segurando uma xícara de café. Então quando alguém, de repente na correria chega e esbarra ali no braço, o que acontece? Aconteceu inclusive comigo hoje. O que acontece? Cai café, derrama café para todo lado. Agora, por que você derramou café? Ah, porque alguém me empurrou, porque alguém tocou em mim. Não, porque o que tinha lá dentro era café. Óbvio, se fosse chá, você ia derramar chá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você derrama aquilo que você carrega. Você derrama nos chacoalhões da vida, quando a vida te pega de surpresa, quando chega uma notícia, um telefonema, um exame, você derrama aquilo que você carrega. Não importa se você é de ouro, de prata, de barro ou de pé ou de madeira. Você vai derramar ou angústia, ansiedade, ou gratidão, ou decepção, ou adoração. Você vai derramar aquilo que você carrega. Você vai derramar fé, esperança, busca ao Espírito Santo, ou desespero, desamparo, procura pelas coisas do mundo, respostas naturais. Então o que eu quero dizer aqui é que nesta casa existem diversos tipos de barro, de vasos. Deus não fala de vasos, uns para honra e outros para desonra, mas não importa o que o vaso demonstra exteriormente, importa o que ele carrega na hora que a vida o chacoalha. Então eu não sei se você foi chacoalhado pela vida, mas se tem café, vai sair café. Se tem chá, vai sair chá. Se tem água, vai sair água. Se tem óleo, vai sair óleo. Mas alguma coisa vai transbordar de você e vai tocar a tua casa e as pessoas que estão ao teu redor. Então, que o Senhor possa nos encher daquilo que é dele, para que nos tempos bons e nos tempos ruins, nós possamos derramar, independente do material do vaso, aquilo que nós estamos carregando. O que você derrama no teu casamento? Não foi isso que nós tivemos aqui no culto de casais? O que você derrama sobre o teu cônjuge? Ele está melhor ou ele está pior? O que você vem derramando ao longo desses anos nesse casamento? Transformou ele? Te deixou mais parecido? Ou mais sujou e queimou? Porque nós derramamos aquilo que nós carregamos. Por isso, meu irmão, você tem que derramar a presença de Deus dentro do teu ambiente de trabalho. Você tem que derramar fé em oposições, em momentos contrários. Você tem que derramar perdão quando muitas vezes alguém te ofende, quando muitas vezes alguém te passa para trás, quando muitas vezes parece que você perdeu. Você tem que derramar alegria muitas vezes em momentos que não há tanto o que celebrar. Então hoje vai nos encher, para que nós possamos derramar aquilo que Ele espera de nós. Poxa, pastor, o meu marido, quando ele fica nervoso, ele derrama uma fúria em casa, voa tudo para todo lado. A minha esposa, quando ela fica naqueles dias, ela derrama uma ira. O que você derrama sobre as pessoas? Você derrama paz no ambiente? Tem gente que derrama acidez. A pessoa entra no ambiente, você não aguenta ficar lá, porque ela é ácida.
mas é o que ela carrega. Ela pode ser até pintada de ouro, derrama as raiz. Tem gente que derrama melancolia, angústia, ansiedade. Tem gente que derrama alegria. Poxa, eu gosto de estar perto dele. Parece que ele tem algo diferente. E você acabou de sair do teu carro, fez uma oração, adorou a Jesus, e você passa a derramar a presença de Deus sobre aquele ambiente. Não importa a tua qualidade, aonde você está na casa, importa o que você carrega, porque uma hora vão esbarrar em você e vai sair o que está aí dentro. Declare, uma hora vai vir para fora o que eu verdadeiramente carrego. Amém? Então, meu irmão, só Deus sabe. Eu posso olhar aqui e falar, olha que vaso lindo, mas por dentro, eu vou falar do vaso oco. Tá oco? Vamos lá? Então a Bíblia fala de vasos de madeira. A madeira é um material encontrado na natureza. Muitas vezes a madeira não resiste à ação do tempo, é verdade ou não? Aqui em Fortaleza, a madeira não vai resistir. Se você colocar fogo na madeira, ela aguenta? Não aguenta. E assim é um vaso de madeira que está na casa do rei. Quando vem o tempo da provação, ele não suporta e ele abre mão de estar com Jesus. Quando vem a fornalha, quando vem as decepções, quando vem as frustrações, quando vem a prova do fogo, quando passares pelo fogo não te queimarás. Quando vem a prova do fogo, ele não suporta. E aí ele mostra que ele é vaso de madeira. Ele sucumbiu. Porque o fogo na Bíblia, apesar da simbologia do Espírito Santo, mas o fogo muitas vezes vem para nos provar de que material você é feito. O que você carrega é madeira? As lutas, as tentações, muitas vezes os empecilhos, as amarguras da vida, elas talvez não consigam expressar externamente do que você é feito, mas quando vem a prova, você põe para fora aquilo que você guarda há muito tempo. Então, meu irmão, Deus nunca prometeu que seria um mar de rosas. Quando você passar pelo fogo, Ele diz o que em Isaías capítulo 43? Você não se queimará, nem a chama arderá em ti, porque foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Ele está falando com Jacó. Então, queridos, suporte a provação, porque você não é um vaso para desonra, você é um vaso para honra. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tem gente aqui que você não dá nada, mas que ele passa por uma prova melhor do que você. Tem gente que você não conhece o quanto já sofreu, é um vaso de honra, porque foi provado e está sendo aprovado. As pessoas mais improváveis carregam as essências mais poderosas para a glória de Deus. Pessoas que já passaram pelo fogo e não desistiram. Por isso, meu irmão, não desista. Você é um vaso para a honra. E ainda que o fogo chegue, ele não te queimará. Aguente mais um pouco. Ah, mas veio a aprovação na área financeira, pastor, eu tenho que dar o meu jeito. Veio a aprovação no meu casamento, veio a aprovação emocional, veio a aprovação no meu ministério. E aí, ele expressa, ele põe para fora uma fé vencida. Você já comeu uma comida vencida? Esses dias eu comi
alguma coisa que tinha uma carne moída, num estabelecimento, não vou falar onde é não. Quando eu dei a primeira mastigada, a carne, eu percebi uma coisa estranha. Eu olhei para a Grace, ela também tinha pedido aquela mesma comida, não é nem comida, né? Sabe o que eu fiz? Veio para fora, e às vezes vem para fora a nossa fé vencida. É aquela fé que não é mais regada de oração, de busca, de intimidade. É aquela fé que já não acredita mais, que passou do tempo, que azedou. E ela geralmente vem para fora quando nós somos provados como vasos. E esse vaso de madeira, ele não suporta o calor e vem para fora a essência de uma fé vencida. E ele entrega os pontos. Mas, meu irmão, o Espírito Santo está nos alertando e nos fortalecendo, e nós não iremos entregar os pontos, nós não teremos uma fé vencida, e na hora da provação, o que virá para fora, será fortaleza, no tempo da adversidade, será riso, será gozo. Sem contar, meu irmão, que um vaso de madeira, ele é comido por cupim. Às vezes você olha para a pessoa e ela parece espiritual, né? Ela, meu Deus, ela fala, esse cara é um anjo, essa mulher é uma santa, só que por dentro está comido de pecado. Então um vaso de madeira é um vaso perigoso para você usar. Ele não suporta as provas e muitas vezes é comido de bicho. Tá, o negócio está estreitando, né? Então, mas Jesus descarta a madeira? Não, porque Ele tem misericórdia de nós. A própria cruz era de madeira. Então, ainda que você esteja com uma fé vencida, ainda que você esteja reclamando das provações, Ele tem um renovo para as tuas emoções, e Ele te olha com amor e com misericórdia, e assim que você acordou, as misericórdias dele já se renovaram sobre a sua vida. Pastor, eu me identifiquei com um vaso de madeira, mas Ele se identificou por amor a você, com a tua restauração. Ele olha para você, mas antes Ele olha para a cruz de Jesus. Então, Jesus não descarta a madeira. Aliás, Ele trabalha com madeira. A gente, como pastor, há quase 20 anos, percebe que os vasos de madeira, no começo dão trabalho, mas depois viram vasos de honra nas mãos do Senhor. Amém? Então talvez hoje você está aqui como um vaso de madeira, mas daqui a pouco você vai estar decorando a entrada da sala do rei. E o vaso de ouro? O vaso de ouro é um metal precioso. Você não encontra ouro em qualquer lugar, porque tem alto valor comercial. Um vaso de ouro é um vaso bonito. Mas sabe que comparação que eu fiz aqui? O vaso de ouro é o vaso de aparência. Ele é bonito por fora, e a irmã acertou, mas ele é oco por dentro. Declare aí, bonito por fora, mas oco por dentro. Então não existe nada que ele possa derramar, porque ele não tem mais nada. Ele já perdeu as esperanças, ele perdeu a expectativa. Ele foi perdendo a essência pelo caminho. Então, como eu fiz aquela brincadeira que esbarrou e aí colocou para fora o que tinha dentro, se esbarrar num vaso de ouro e ele tiver oco por dentro, não sai nada. E existem momentos nas nossas vidas em que
tomamos chacoalhões e parece que não sai nada, não sai esperança, não sai alegria, não sai vontade de orar, não sai vontade de levantar. Um vaso de ouro, aí você pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo ótimo, porque o vaso de ouro, ele não quer perder a aparência. Então, chega uma hora que Deus fala, agora você não vai mais viver de aparência, agora você vai ser quebrado, e esse orgulho vai sair. Queridos, eu não quero viver de aparência, eu quero ser um vaso de honra e não para desonra. Então o ouro, por ser um objeto de desejo, ele simboliza, tudo aqui eu estou fazendo uma analogia, tá? Ele simboliza o orgulho. Às vezes a pessoa não se abre para ser curada, não se abre para confessar o pecado, ela não se abre para falar para, nossa pastor, ou para um irmão, ou para a esposa, eu estou oco por dentro, eu estou vivendo de aparência, se esbarrar em mim, eu não tenho nem para derramar café, não tem nada para derramar, ou seja, dali não sai nada. E o orgulho muitas vezes se manifesta de uma forma sutil, e ele faz com que a gente pareça um vaso de ouro, mas por dentro a gente está oco. Então, meu irmão, se quebranta, peça ajuda, se humilhe na presença de Deus, porque não importa a aparência do vaso, importa o que ele carrega por dentro. Você não vai esquecer essa frase, não importa a aparência do vaso, importa o que ele carrega por dentro. Se é orgulho, meu irmão, uma hora ele vai se mostrar vazio, em desespero, e Deus vai permitir que a sua nudez apareça. Amém, queridos? Então, por mais bonito que seja, às vezes Deus permite a desonra, para que você troque o vazio pela presença dEle. Por mais bonito que seja. E o vaso de prata, que é inferior ao ouro, mas também é um metal precioso. Vamos lá, a prata, ela precisa ser polida. Quem tem aquelas pratas em casa que fica passando aquele produto, a prata precisa ser polida. Jarrinha de prata, um copinho de prata. Por quê? Porque com o tempo ela perde o brilho. Ela vai ficando meio escurecida, opaca. Minha mãe, ela tem uns copinhos, umas coisinhas de prata. Toda hora eu vejo ela passando um produto ali. Eu não sei o que é, mas é para dar brilho na prata. Pastor, e daí? E o que isso tem a ver com a pregação? O cristão que simboliza o vaso de prata, tudo aqui é uma simbologia, tá? É aquele que um dia já brilhou, que já foi cheio do Espírito Santo, que já realizou para o reino, mas hoje está sem ânimo, está opaco, está sem forma, não brilha mais, não tem mais o primeiro amor, apostatou. Então, se você está assim hoje, como um vaso de prata, que um dia já brilhou, um dia já louvou, um dia já evangelizou, já se arrepiou, Deus quer passar um lustra, como é o produto? Um lustra prata em você. Para esse tempo, vai voltar a brilhar na presença de Deus. Amém? Muita gente vai voltar a brilhar. Você estava opaco. Você não é oco. Tem coisa boa aí dentro, mas você está opaco. Está faltando brilho. Perdeu o brilho com o tempo. O agente, o tempo, foi deixando você sem expressão. Mas olha, enquanto a gente adorar aqui, ou melhor, o culto já começou, enquanto nós estávamos adorando, Deus estava trabalhando com cada vaso aqui. Então o vaso sem brilho é o vaso opaco,
E muitas vezes Satanás trabalha nele. É o vaso morno. Ele nem está brilhando e nem também perdeu. É aquele vaso que está no meio do muro. Então hoje a palavra é: se você está no meio do muro, em cima do muro, escolha uma posição para ficar, porque não tem como servir a dois senhores. Amém? Apocalipse 3 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel é verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir da sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Queridos, essa é uma exortação para a nossa igreja, para mim, para você, que muitas vezes um dia brilhamos e nos acomodamos. Deus quer novamente nos acender. E por fim, para não demorar aqui, tem o vaso de barro. Esse sim é o vaso que Deus gosta de trabalhar. Está lá em Jeremias, na origem de Gênesis. O barro é o instrumento que Deus gosta de usar. Você pensou que era o ouro? Você pensou que era a prata? Você pensou que era a madeira? Deus gosta de usar o vaso de barro. Coloca 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Não olhe a aparência do barro. Olhe aquilo que ele transborda quando é esbarrado pelas circunstâncias da vida. Olhe o quanto ele se permite ser moldado e aprender com Deus. Porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas de Deus. Então não se envergonhe de ser um vaso de barro. Você vai ser usado, você é ensinável. Você, para terminar, está nas mãos de Deus. Ele gosta de trabalhar com barro, e Ele vai te encher. E quando você transbordar, você vai transbordar vida, graça, cura, alegria, satisfação, adoração, mansidão, domínio próprio, temperança, amor. Você vai transbordar fé em meio às dificuldades. Você vai se tornar maleável ao ponto de, se quebrado, ser feito novamente e depois ser colocado como um vaso de honra para a glória do Senhor. Um destaque dentro e fora da igreja, mas principalmente um destaque para aquele que te ama, para o teu Pai. Sabe onde Deus guarda o seu bom tesouro? Em vasos de barro, em pessoas comuns, pessoas que não são de ouro nem de prata, pessoas que não são ocas nem que perderam o primeiro amor, pessoas que não desistem na primeira aprovação, pessoas que simplesmente são maleáveis e se permitem prosseguir no processo até que Deus termine o que Ele tem que fazer. Pastor, eu ia sair daqui como um vaso de ouro. Não, você vai sair daqui como um vaso de barro. Porque o vaso de barro guarda a essência. O vaso de barro, se ele precisar virar um caco, ele vira. O vaso de barro, se ele precisar ir lá ajudar a limpar o banheiro, ele vai. O vaso de barro, se ele for colocado para pregar, ele prega. O vaso de barro, se ele passar por uma prova, ele não desiste, ele continua colocando aquele louvor, lavando a louça. O vaso de barro, ele continua lendo a palavra, mesmo que ela não faça sentido naquele momento para a dor que ele está vivendo.
O vaso de barro fala assim: Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. O vaso de barro é muito melhor do que o vaso de ouro. Porque Deus, o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. O homem olha a aparência do vaso, mas Deus olha o que ele carrega. Essa é a diferença, porque alguns vão para a honra e outros para a desonra. E eu termino a palavra pedindo que a igreja adore ao Senhor, porque nós carregamos muitas vezes dentro dos nossos vasos muita mágoa, muita coisa antiga, muito ressentimento, muita dor que já não faz mais sentido. Nós carregamos muita incredulidade e Deus quer colocar em nós algo novo, porque não se põe vinho novo em odres velhos, não se costura roupa nova em vestido antigo, porque senão a rotura vai ficar pior do que o conserto. Então vamos permitir que Ele nos encha do louvor, da palavra, mas principalmente da sua presença. Deus está fazendo aqui pessoas serem levantadas como vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas seja dele. Tem coisa que é linda, mas é oca. Tem coisa que aparentemente está bem talhada, mas não aguenta a primeira prova. Tem coisas que um dia já brilhou, já pregou, já adorou, já prosperou, mas hoje já não tem mais prazer, prata. E tem aqueles que falam: Senhor, eu já talvez tenha passado por tudo isso, por todas essas fases, mas hoje eu só quero ser um vaso de barro. Eu quero ser moldado novamente, eu quero ser cheio, e eu quero transbordar no meu casamento, na minha empresa, na minha igreja, algo diferente. Chega do velho, não pode ser mais do mesmo, eu não quero carregar mais do mesmo. Eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero a palavra, eu quero a vida sobrenatural que um dia eu tanto desejei. Eu quero ser essa mulher de fé, eu quero ativar novamente a igreja, eu quero sair daqui derramando um outro perfume. Eu quero ser livre, Senhor, livre das máscaras. Jesus tinha uma especialidade, ele arrancava máscaras, ele olhava para o coração. Olha, vocês parecem aquele sepulcro caiado, vocês estão belos por fora, mas por dentro a morte. Senhor, nos livra de sermos uma fachada e novamente nos toca para te adorarmos em espírito e em verdade. Que você tenha uma experiência de cura, sim, de prosperidade, sim, mas uma experiência com o Espírito Santo, e você nunca mais vai derramar algo que não venha do céu. Que Deus levante aqui os seus vasos de honra, que vão dar prosseguimento nos projetos dentro e fora da igreja, atrás de mesas, de consultórios, vasos de honra e não de desonra. Seja visitado, seja marcado pela palavra. Vamos adorar ao Senhor para terminar o culto, e vamos receber a porção que Ele separou para hoje. Senhor, eu estou oco por dentro, eu perdi o brilho, eu não aguento mais esse fogo me queimando. Então receba alívio, receba refrigério, seja maleável, vai passar, Ele vai te usar, Ele vai te tirar daquele lugar escuro e vai te colocar num lugar especial para decorar a entrada da sua casa.
Eu quero ser um vaso usado de barro, para que a glória não seja minha, mas dele. Se tem uma dor aí, deixa ele preencher agora com cura.